mais uma vez eu tenho a alegria de receber alguém já conhecido nosso, membro da Academia Marial, é o nosso querido Vinícius Aparecido. Ele já tem esse nome bonito, né, Vinícius? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Padre Ulisses. Bom dia, Dani. Bom dia. Isso, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Com toda Ulisses. essa elegância que você traz consigo. Muito obrigado. Que maravilha, né? E Vinícius, ele tem participado, ele tem sido muito ativo dentro da Academia Marial, alguém que procura comunicar realmente aquilo que recebeu, não é mesmo, Vinícius? Assim como membro da academia. Você fez todo o curso de pós-graduação, não foi? A pós-graduação ainda não cheguei a fazer. Não chegou a fazer, mas vai fazer se Deus quiser. Se Deus quiser, na próxima turma eu estarei. Estará, então tá bom, viu? E a gente quer conversar um pouquinho então, Vinícius, sobre Nossa Senhora, a devoção, entende? E principalmente a gente entender bem a devoção a Nossa Senhora. Sim. Né? Porque é tão importante que essa devoção não seja, eu costumo dizer assim, uma devoção egoísta, né? Eu e Nossa Senhora e eu, mas ela se integre profundamente dentro daquilo que é o ser igreja, ser cristão, estar dentro dessa história da salvação, né? Então, eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho da sua devoção a Nossa Senhora, porque você é um homem mariano. Como que é a sua devoção, Vinícius? A minha devoção a Maria, ela começou já desde a minha infância, né? Já Sim. é uma devoção que vem ensinada pelos meus pais, né? E uma devoção que eu segui ao longo da minha vida até esse exato momento. Essa devoção a Maria surge a partir do momento que eu entendo e aceito essa Maria, não somente como a mãe de Cristo, mas também a minha mãe e mãe de todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Você já coloca um aspecto que é essencial em Maria, esse aspecto cristológico, né? Não existe Maria sem Jesus. Jamais, jamais. Né? E é tão importante que Maria seja assim essa imensa seta que aponta para o seu filho, porque Exatamente. afinal é só ele o Salvador, só ele o Redentor, né? Como ela mesmo disse nas bodas de Caná, façam tudo o que ele vos disser. Então essa Maria, ela nos aponta para o Cristo. Aponta para ele, né? E não pode dissociar Jamais, em hipótese alguma, né? Então, como que é entender, então, Vinícius, você entende essa devoção que você traz no coração desde criança, não é mesmo? É diferente de uma adoração? Sim, com certeza. Hoje nós precisamos entender que a devoção a Maria, ela é parte intrínseca do culto religioso. Sim. Né? Ao longo dos anos, os católicos sempre prestaram um culto muito especial à Nossa Senhora. E é no momento de expressar esse culto à Mãe de Deus que muitas vezes nós somos interpretados de forma errada. Algumas pessoas de nossa sociedade muitas vezes entendem esse culto que nós prestamos à Virgem Imaculada como uma adoração, àquela que foi escolhida para ser a Mãe do Salvador. Hoje, a Igreja distingue para nós de forma muito clara 3 tipos de culto. O primeiro deles é o culto de latria. Latria, na verdade, é um culto de adoração que nós devemos somente a Deus, né? Somente a Ele nós devemos adorar, né? E ao Cristo, seu Filho, nosso Salvador e Redentor. O próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, vai nos dizer: adorarás somente a Deus e a Ele prestará culto. Sim. Então, quando nós olhamos para esse culto de latria, nós já entendemos que nem mesmo os santos, nem São José e nem a Virgem Maria entram dentro desse culto. Depois nós vamos ter o culto de dulia, que é o culto que nós prestamos aos santos, às santas e também aos anjos. Os santos e as santas são homens e mulheres que, no decorrer de sua vida, dedicaram a sua vida ao Evangelho. E através de suas virtudes, das suas atitudes heróicas, receberam da igreja essa honra de serem elevados à glória dos altares. E a partir daí, então, eles se tornam também os nossos intercessores. Mas é bem importante também frisar que dentro desse culto aos santos nós temos um culto muito especial ao patriarca São José, não é? Ah, sim. Ele certamente. Que é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, também o esposo da bem-aventurada Virgem Maria. A ele a igreja presta também um culto muito especial que nós vamos chamar de Summa Dulia, ou como muitos vão dizer, Proto-Dulia, que é um culto que está acima dos santos, colocando São José num patamar, como ele é o primeiro que enfileira todos os santos. E depois, então, nós temos a Hiperdulia, que é o culto que nós prestamos à sempre Virgem Maria. Hiper é um culto que está acima
da dulia, ou seja, da honra, da veneração. É algo que se presta a Maria de forma única na história da igreja. E isso se deve a esta mulher ser também uma criatura ímpar entre os seres humanos, bendita entre todas as mulheres, uma figura que vai trazer a todos nós o Filho de Deus. É uma porta que se abre para o mundo, por onde vai entrar o Rei da Glória. E a igreja reconhece isso. Exatamente. Né? Então, dentro desse contexto, nós vamos perceber que o culto mariano, ele tem um lugar específico dentro do culto religioso. Não colocando ela, claro, no lugar de Deus e também não adorando a figura desta mulher. Então, para nós é muito importante, né? Até a gente pode usar simplesmente essas palavras. Adoração se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sim. E a ninguém mais, jamais. Jamais. Né? Então isso é muito importante. Então não adianta falar, você está adorando Nossa Senhora. Não, adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso que nós repetimos sempre, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí a gente pode usar talvez para Dulia essa palavra bonita que eu acho, veneração, né? Essa veneração, esse respeito, essa admiração que nós temos por essa figura que você dizia, tão humana e tão de Deus, que é Maria. Que é Maria, né? De Nazaré. Eu acho que é tão importante perceber exatamente, nós temos por ela uma veneração especial. Sim. E essa veneração especial, como você dizia, lembrou muito bem, Vinícius, é uma veneração que a gente olha para Maria e vê ao lado dela quem? São José. São José. Então ele participa de uma veneração muito especial, porque foram figuras protagonistas dentro da história de Jesus, né? E depois vem os nossos santos, todos aqueles que de alguma forma, você dizia muito bem, não é? Abraçaram o Evangelho na vida, vivenciaram o Evangelho, servem de exemplo. Alguns deram a vida na sua missão, né? Então é muito importante. Então eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós, porque, como eu dizia para você, não se pode isolar Maria Santíssima da Igreja e da história da salvação. Jamais. Ela é cristocêntrica. Né? Ela é uma figura que tem uma participação importantíssima na história da salvação. É a partir do sim de Maria que o próprio Cristo também vai dizer um sim a Deus. Eis que venho e com prazer eu faço a vossa vontade. E nós estávamos outro dia conversando na Academia Marial exatamente em torno disso, né? Maria é maravilhosa porque, de um lado, ela é, primeiramente, Deus convoca essa criatura, é mulher. Entende? Você olha para ela, aí está uma mulher que Deus amou, que Deus imaginou, que Deus previu a existência dessa mulher e caprichou. Sim, foi alguém bem preparado, caprichou, a Imaculada Conceição, né? Mas é mulher, né? Outro lado, ela é totalmente humana. Enquanto o filho dela traz a natureza divina, ela não tem natureza divina, ela é plenamente humana. Então, nesse sentido, ela é nossa irmã na humanidade. Ela é nossa irmã porque foi redimida, tal e qual, né? E depois, mãe de Jesus, torna-se nossa mãe. Até uma pessoa está falando, mas como é que chama Maria, nossa irmã? Eu falei, ela a primeira é mulher, é nossa irmã na humanidade, na redenção, e é nossa mãe como cooperadora dessa redenção do Filho em relação a nós, né? Ela nos deu Jesus e ela atua com Jesus o tempo todo em favor da gente, né? Então, eu acho muito bonito a gente, como você fala, ver que a devoção a Nossa Senhora é uma veneração especial, né? Diferente, mas nunca, jamais adoração. Adoração, né? Não. E como que você diria assim, de que maneira que a gente pode manifestar, Vinícius, essa devoção, essa intimidade, essa confiança filial em Nossa Senhora? A devoção a Maria, ela é algo que já está na espiritualidade dos católicos, né? Essa devoção nós podemos expressar de muitas formas, de uma forma através das orações, através da confiança que nós colocamos na sua intercessão, através do momento em que eu acendo uma vela à Nossa Senhora pedindo a sua intercessão. Essa devoção se expressa no momento em que eu confio que ela vai ser aquela que vai interceder por mim, né? Através da gratidão que eu tenho pelo sim que essa mulher deu no projeto da salvação, se tornando a mãe do Salvador, cooperando também na nossa salvação, não é? No momento em que Maria ela é colocada para nós como um exemplo a ser seguido. A nossa devoção centra-se em torno da figura dessa mulher a partir do momento em que nós reconhecemos que, apesar de ser a mãe de Deus, ela continua sendo tão humana para estar junto de cada um de nós. Certo, né? E lembra para nós também de que
é tão importante perceber que essa veneração à Nossa Senhora é que faz com que a gente goste de ter esses ícones, essas imagens, medalhinhas, tudo que temos da Nossa Senhora, que absolutamente não são objetos de adoração, né? Não. São objetos que, na verdade, nós trazemos conosco para lembrar aquela que foi Maria e aquela a quem nós podemos seguir como exemplo. Exatamente. Eu acho que são como a gente tem no computador, são aqueles ícones que você toca e ele abre um mundo, não é mesmo, de Deus para você. Então a gente não para no ícone, a gente sempre clica, olha para aquela imagem, clica e ali se abre para nós toda a história da salvação, todo o mistério de Deus. Então é muito importante entender as coisas dentro do significado que elas têm, né? E não simplesmente ficar parado e travado ali. E creio que é muito importante, então, Vinícius, essa imitação, né? Tanto os santos como Nossa Senhora não são objetos, eles são para nós um espelho do caminho verdadeiro de Jesus. E eu gosto sempre de lembrar Santo Agostinho, se elas conseguiram, eu vou conseguir também. Assim, uma animação para a vida da gente, um estímulo para a caminhada de cristão. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço pela acolhida, agradeço pela oportunidade que a Academia Marial concede a mim e a tantos membros de estar aqui falando sobre a Mãe de Deus. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado. Nossa Senhora abençoe sempre a sua vida, ilumine para que você possa continuar partilhando esse amor à Nossa Senhora com todas as pessoas, viu? Muito obrigado, Padre Ulisses. Obrigado, Dani.